Amém, queridos? Vamos à palavra de Deus? Abra sua Bíblia, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Já está gravando aí, meu filho? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Amém? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa aonde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito lhes concedia que falavam. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que possuído de perplexidade, porquanto cada um os que ouvia falar na sua própria língua, estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão? Como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, zombando, diziam: estão embriagados. Aleluia. Estudando isso aqui, a primeira coisa que eu descobri, pastor Ricardo, é que Deus, no dia de Pentecostes, quebrou uma maldição. A primeira maldição que Deus quebra após o sangue derramado de Jesus é a maldição da Torre de Babel. Porque na Torre de Babel todas as línguas foram confundidas, não é? E ninguém entendia. Agora, no dia de Pentecostes, com o batismo com o Espírito Santo, todos entendiam o que eles falavam. Era possível se compreender o discurso. Então, a primeira coisa que acontece nesse dia, nesse lugar, era a quebra da maldição da Torre de Babel. Todos compreendiam os que uns outros falavam. Amém? Mas Deus, Ele é maravilhoso, porque Ele escolhe um dia de festa. Amém? Haviam 3 festas importantes em Israel. 3 festas que tinham a ver não só com o povo judeu, do judeu que eu falo povo israelita, mas com os prosélitos, judeus de outras nacionalidades. Eram festas que tinham que haver peregrinação. As pessoas tinham que sair do seu lugar, da sua casa, da sua cidade, do seu país e se dirigir até Jerusalém. Eram 3 festas distintas. A primeira festa era a festa dos tabernáculos, que eles tinham que ir, ou chamado a festa da grande colheita, não é? Então eles tinham que, o Sukkot,
Eles tinham que sair das suas cidades e irem até a festa dos tabernáculos. A segunda festa, grande festa, festa de peregrinação, era a Páscoa, aonde eles tinham que se locomover também para ir até a Páscoa. E a terceira festa, não menos importante, mas já se aproveitava aquele período de festa da Páscoa, era a festa de Pentecostes. O Pentecostes, ele acontecia 50 dias após a Páscoa. E o Pentecostes tem a ver com a colheita, a primeira colheita, a cega do trigo e do milho, se eu não estou enganado, do trigo e da cevada. Tem a ver com a primeira colheita. Então, o Pentecostes, eles comemoravam sempre 50 dias após a Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa representa a libertação dos filhos de Israel. O Pentecostes representa o novo período deles agora vivendo na terra prometida, que foi um período de colheita. Então, sempre quando eles iam para a colheita de trigo, eles tinham que apresentar, fazer a festa de Pentecostes. E era uma festa que tinha a ver com a festa de peregrinação. A festa dos tabernáculos, também chamada de Sucote, era uma festa para lembrar o tempo de peregrinação deles pelo deserto. Eles tinham que fazer isso, feito até hoje lá em Shiló. Nós vamos passar em Shiló agora. E lá eles eram obrigados a fazer umas cabanas, e nessas cabanas eles não podiam cobrir totalmente o teto, porque eles tinham que olhar as estrelas para se lembrar da visão de Abraão, das estrelas do céu. Veja, eles, nos tabernáculos, eles se acampavam todos em Siló para se lembrar da peregrinação. Pentecostes não. Pentecostes aponta para a colheita. A descida do Espírito Santo é o cumprimento da promessa de Deus, marcada logo após a morte do Senhor Jesus. A descida do Espírito Santo é uma promessa que Deus fez no livro de Joel. Atos 2 registra esta inauguração da igreja, uma inauguração sobrenatural. Veja, o nascimento de Jesus aponta para a festa dos tabernáculos. A Páscoa aponta para a morte e ressurreição do Senhor Jesus. E o Pentecostes para a missão da igreja, o batismo, a vinda do Espírito Santo. O dia de Pentecostes era chamado em hebraico de Shavuot, ou 50º dia. O plural dessa palavra é Shavua, que significa semanas. Mas também é conhecido como festa das primícias, pois coincidia com o fim da colheita do trigo. Veja, a festa das primícias. Quando o Espírito Santo vem e inaugura a igreja, a primícia de Deus se manifesta através da igreja. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, 120 homens e mulheres que estavam ansiosos pelo cumprimento da palavra de Joel. O local era o cenáculo, um lugar, um tipo de uma casa grande, de um espaço sobre a casa, tipo de uma laje, um salão de festa que eles faziam. Alguns dizem que era na casa de José de Arimateia. Um cenáculo grande, isso é só especulação. Nós vamos lá também. E já vou avisar, hein? Eles chamam a polícia para crente que perde a linha lá. Os crentes que perdem a linha, eles chamam a polícia, que esse cara está doido. Leva para tomar uma calmante na veia. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. Eram homens corajosos. Por quê? Porque logo após a morte e ressurreição de Jesus, Pilatos ficou desesperado,
procurando pelo corpo de Jesus, aonde haviam colocado. Então começou-se agora uma terrível investigação para tentar descobrir aonde os discípulos esconderam o corpo de Jesus, porque essa é a história que os líderes da religião judaica haviam dito. Os discípulos de Jesus roubaram o corpo dele e agora esconderam. Então os crentes estavam passando por uma terrível perseguição. Os romanos estavam entrando nas casas daqueles que se diziam cristãos, espancando, batendo, matando, prendendo. Esses 120 cristãos aqui, entre ele, o colégio apostólico, os 12 discípulos, os 12 apóstolos, aliás, estavam juntos. E ali eles começam a perseverar. Escute. Eles perseveravam unanimemente em oração. À luz do contexto aqui, reunidos no mesmo lugar, fala de unanimidade de propósito. Eles tinham o mesmo propósito. Eles não estavam ali reunidos, cada um porque estavam com medo, porque estavam preocupados, porque estavam perseguidos. Não, eles estavam reunidos porque tinham um anseio, fome e sede da presença de Deus. Porque alguns dias antes, 10 dias antes, Jesus havia dito a eles: ei, ficai em Jerusalém e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês vão ser revestidos de poder. Então eles estavam ali reunidos num propósito, para serem a primícia de Deus, para serem os primeiros. Pentecostes fala de primeiros, e Deus é tremendo. Jesus morreu num dia, eu falei semana passada, não é? Sobre Simão Cirineu e o grupo de pessoas que estavam em Jerusalém por conta da Páscoa. Essas pessoas, eles não iam embora, eles ficavam logo após a Páscoa e continuavam lá trabalhando, fazendo bico em Jerusalém, para aproveitar, já que estamos aqui, vamos comemorar o Pentecostes. Então, de igual forma, a cidade também estava cheia. Diga, a cidade estava cheia. As pessoas estavam aguardando a vinda, o dia de Pentecostes. Mas eles não sabiam que Deus iria inaugurar aquele dia a primícia celestial, que é a igreja do Senhor Jesus, descrita em Efésios 3:9. Aquela que ficou escondida em Deus antes da fundação do mundo e que foi revelada aos principados e potestades. O barulho que veio do céu foi um estrondo, um vento e fogo. Esses dois símbolos são símbolos do Espírito Santo. A manifestação de Deus está ligada ao fogo, era comum, eles estavam acostumados. A manifestação de Deus através do fogo aconteceu com Elias, aconteceu durante o deserto. A coluna de fogo que guiava eles no deserto, o fogo que Elias fez cair do céu, e muitas outras exposições do Antigo Testamento falam do fogo como a presença de Deus. Joel fala que a partir do batismo, ou a partir da vinda do Espírito Santo, começaria uma nova era, um novo tempo para a humanidade. Coisas novas iriam começar a acontecer. E a Bíblia diz então que eles receberam, e foram feitos línguas repartidas como de fogo. Isso fala da diversidade de línguas e do conhecimento poderoso de Deus. O fogo é a garantia de que Deus estava realmente se manifestando naquele lugar, porque todos viram o fogo, todos viram o vento, todos viram a manifestação. Havia algo ligado, um fogo que queimava. E isso me remete a Isaías capítulo 6, quando Isaías vê a glória de Deus lá no templo, no ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas vestes cobriam o templo.
E disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Eu sou um homem que tenho lábios impuros. Eu falo palavrão, eu conto mentira, eu faço fofoca, eu minto, eu isso, eu aquilo. O que você faz com a sua boca? Você amaldiçoa. O que você faz com a sua boca? Você é um homem de lábios impuros. Diante da glória de Deus, nós somos revelados a nós mesmos. O que aconteceu com Isaías? Quando ele viu a glória de Deus, Deus se revelou para ele. Ele viu que ele não era digno de estar ali na presença de Deus. Diante da glória de Deus, as nossas mazelas, os nossos pecados, quem somos é revelado. Nós conseguimos enxergar que não somos dignos de estar na presença de Deus. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu estou no meio de gente que é amaldiçoadora. Eu estou no meio de gente que fala mal. Eu estou no meio de gente fofoqueira. Eu estou no meio de gente isso. Um monte de gente é isso. Deus vai revelar hoje aqui a sua realidade, mas não vai revelar para mim, não vai revelar para o meu irmão, vai revelar para você mesmo, pois foi o que aconteceu com Isaías. Isaías conseguiu se enxergar. Ai de mim, porque vou morrer. Por isso que então um serafim é a palavra hebraica saraf, e quer dizer ser de fogo. Ser de fogo. E é interessante, meu irmão, que o serafim, sendo um ser celestial, coberto de fogo, não ousou colocar a mão sobre a brasa. Ele usou uma tenaz. Tenaz é aquele coisa que o ferreiro usa, né? Para pegar algo que está pegando fogo. Por quê? O fogo de Deus é o fogo que queima o fogo. Ele era um ser de fogo, mas não podia pôr a mão no fogo, porque senão ele colocasse a mão no fogo, se ele é um ser de fogo, ele podia pôr a mão no fogo, sim ou não? Não, mas o fogo de Deus é fogo que queima fogo. Ele com a tenaz pega a brasa do altar e vai até Isaías e toca nos lábios. Isaías diz: ei Isaías, os seus lábios estão purificados e os teus pecados estão perdoados. Então Isaías ouve uma voz dizendo: ei, quem há de ir por nós? A quem nós enviaremos? Isaías diz: ei Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quem enviaremos a este povo que precisa ouvir? Eis-me aqui, envia-me a mim. Escute aqui, você só pode dizer eis-me aqui. Você só pode ir se você for queimado pelo fogo do altar, se você for queimado pela glória de Deus, se Deus tocar em sua vida. E foi o que aconteceu. Deus queria enviá-los, mas eles não podiam ser enviados, pastor Rubens, se não fossem queimados pelo fogo do altar. Eles precisavam ser queimados, e Deus escolheu um dia especial, o dia de Pentecostes, o dia das primeiras colheitas, o dia das colheitas das sementes. Pentecostes, dia de colheita. Tabernáculos, colheita também, só que são duas coisas diferentes. Pentecostes fala de colheita de semente, tabernáculo fala de colheita de frutos. Pentecostes fala da cega do campo branco. Olha, eis que os campos estão brancos, reclamai ao dono da seara para que envie trabalhadores. Os campos estão brancos. Colheita de semente. Quem vai fazer essa colheita? A igreja. Por isso que temos que ser queimados pelo fogo do Espírito Santo, porque Ele está nos levantando para a grande colheita. Escute, tabernáculo aponta para a volta de Jesus e para o milênio, ou seja, lá no tabernáculo nós não vamos levar a semente, no tabernáculo vamos levar os frutos daquilo que produzimos para o reino dEle. Olha só, Jesus fala assim: ficai em Jerusalém, vocês receberão o poder de Deus ao descer sobre vós o Espírito Santo. E é interessante que eles foram cheios do Espírito Santo. Elias foi um homem tremendo, sim ou não? Sim ou não? Moisés, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Davi, Salomão, sim, Amós, Zacarias,
Obadias, todos os profetas do Antigo Testamento, Gade, o profeta Natã, todos foram homens tremendos, sim ou não? Mas não experimentaram o que a igreja experimenta hoje. Eu lembro de um texto que está no livro de Números, capítulo 29, versículo 11 e 29 de Números, quando o Espírito Santo toma Eldade e Medade no meio do arraial, e eles começam a profetizar, Josué vem correndo e fala para Moisés, Moisés, proíbe-os, eles estão profetizando no teu lugar. Moisés fala, Josué, está com ciúme no meu lugar? Quisera Deus que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que Deus lhe desse do seu Espírito. O Espírito Santo é uma promessa que os nossos irmãos do Antigo Testamento não experimentaram. Joel viu como um relance, o Espírito Santo sendo derramado, ele disse, eis que o Espírito do Senhor será derramado sobre toda a carne. Vossos velhos terão visão, vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visão. Naquele dia, quando o Espírito for derramado sobre toda a carne, Joel viu, mas não experimentou. Ezequiel viu, mas não experimentou. Jeremias viu, mas não experimentou. Salomão viu, mas não experimentou. Davi viu, mas não experimentou. Lá no Salmo fala, ele viu, mas não experimentou. Todos os homens viram, mas não experimentaram. Escute. O que aconteceu então? Eles recebiam porções momentâneas do que Deus queria fazer. Deus queria fazer algo, então o Espírito Santo vinha sobre aqueles homens. Porções momentâneas. Mas no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio de uma forma plena. Ele veio em toda a sua plenitude e glória. E veio sobre a igreja. Por que Deus trouxe o Espírito para a igreja? O Espírito Santo está presente em toda a Bíblia. Desde o capítulo 1 de Gênesis. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo está presente em todo o livro do Antigo Testamento. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele está onde surge o nome de Deus. Ele é a expressão poderosa de Deus no meio dos homens. Ele só aparece 3 vezes na antiga aliança, em Salmo 51, versículo 11, em Isaías 63, versículo 10. Escute 10 e 11. Ele se manifesta de maneira que possa ser palpável. Ele é a divindade, a personificação do Deus do Antigo Testamento. Ele é apresentado como Deus pessoal no Antigo Testamento. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca, disse a Israel. 2 Samuel 23, versículo 2. A obra do Espírito Santo no Antigo Testamento, ele atuou na criação do céu e da terra, na criação do homem. Ele criou os profetas, e por esta razão, os profetas eram chamados homens cheios do Espírito. Oséias 9, 7. O Espírito Santo no Novo Testamento, agora, ele traz o que os homens do Antigo Testamento não conheciam. Ele traz a plenitude do poder de Deus sobre o homem. Os homens de Deus conheciam o poder de Deus só coisas poucas. Agora este poder é derramado sobre a igreja. A primícia do homem da mão furada, ele é a primícia do cordeiro. A igreja e a primícia do cordeiro recebe o quê? O poder do alto, do Espírito Santo. E esta igreja agora, ela é representante do Espírito Santo. Ela carrega Deus dentro dela. Escute, quando Jesus veio na terra, ele traz Deus na terra. Emanuel, Deus no meio dos homens. Jesus andava na terra como Deus no meio dos homens. Jesus manifestava Deus para os homens. Ele era o próprio Deus encarnado aos homens. Ele vai ao céu. E agora, Deus não está mais no meio da igreja. Deus não pode mais se manifestar. Deus já se manifestou através de Jesus. Não! Deus tem um propósito. E qual é o propósito de Deus? Que a igreja manifeste Deus aos homens. E como os homens vão manifestar Deus para os homens? Através do Espírito Santo. Escute. Quando o Espírito Santo vem, o Espírito precisa de um corpo para se manifestar.
E qual é o corpo que ele se manifesta? A igreja. O corpo de Cristo. O Espírito precisa de um corpo para se manifestar. E quem é o corpo que o Espírito está se manifestando? A igreja. O corpo de Cristo. Ele é a cabeça. E nós, o corpo. Quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, ela faz com que Deus seja legalizado na terra e Deus possa se mover na terra. Deus se move na terra através da igreja. Escute, Deus se move na terra através da sua vida. Quando você entra em algum lugar, Deus entra também. Quando você sai de algum lugar, Deus sai também. Quando você coloca a mão sobre a cabeça de alguém, a mão de Deus está tocando aquela pessoa, porque você é cheio do Espírito Santo. E Jesus falou assim: em meu nome expulsarão os demônios. Por quê? Porque você está cheio de Deus. E quando Deus chega, os demônios têm que sair. Sai, porque a glória de Deus chegou através da minha vida e da sua vida. Nós somos a primícia de Deus, a primícia do Espírito, aliás, cheios do Espírito Santo, transbordando. Deixa eu achar um negócio interessante aqui. Cheios. A palavra cheio no grego é a palavra pleto. É a forma prolongada de uma palavra primária que é pleo. Pleo, pleroma, preencher, ser completo, ser preenchido, não faltar nada. A visão aqui é ser cheio, ser preenchido, completar o que está faltando. Essa é a palavra do grego para cheios, completos. E quando Paulo diz: não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. A visão de Paulo ali é como uma caixa d'água. Não que tinha caixa d'água naquela tempo, mas tinha mina nos poços. Então você tira a água da mina, automaticamente, do poço, automaticamente a mina enche o poço de novo. Nós temos caixa d'água, não é? Então a visão é essa, ó. Daqui a caixa está cheia, ok? Você vai lá e toma aquele banho de 2 horas. O que acontece? A caixa esvazia, sim ou não? Não, irmão, ela continua cheia. Porque ela está ligada. A boia não deixa a caixa esvaziar. A visão para enchei-vos do Espírito não é se encher. A palavra ali é se mantenham cheios. Fala para o teu irmão, se mantenha cheio. Porque se eu me mantenho cheio, o que vai acontecer? O diabo nunca vai me pegar de surpresa. Eu sempre vou estar preparado, pronto, porque eu estou cheio de Deus em minha vida. O pecado não terá domínio, o pecado não terá vez. Por isso que ele fala assim: não vos embriagueis com vinho, aonde há confusão, mas se mantenham cheios do Espírito Santo. É uma figura de linguagem, mas que significa que você abriu lugar para que Deus mantenha você cheio em todo o tempo. Escute. Eu quero falar 2 coisas interessantes aqui para terminar. Se eu não estou enganado, é Provérbios que fala isso, não é? Ou Eclesiastes, agora eu não me lembro. Veio na minha cabeça agora aqui. Em todo o tempo, estejam alvas as vossas vestes, e nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça. Em todo o tempo, sejam alvas as vossas vestes, e nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça.
O que isso fala para mim, apóstolo? O que isso fala para mim, meu irmão? O que isso fala para você, meu querido? Fala que santidade e unção andam juntos. Estejam sempre alvas as vossas vestes, e nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça. Tem muitas pessoas que têm unção, mas não têm santidade. Não adianta nada. Agora, se você tem santidade, a unção te acompanha. Santidade e unção andam juntos. Não adianta ser cheio do Espírito Santo, irmão. Falar em línguas, aliás, quem anda cheio do Espírito Santo não dá lugar para o pecado. Porque ele está cheio. Quem está cheio do Espírito Santo não dá lugar para confusão, para conversa mole, para blá, blá, blá. Sabe por quê? Porque ele está cheio do Espírito Santo. Uma das funções do Espírito Santo é direcionar você. Amém? Aleluia. A segunda coisa é que o Espírito Santo, ele se manifesta para nós, se manifesta em nós, para que nós sejamos exemplo, testemunho do poder de Deus para quem está de fora. As pessoas vão olhar e vão ver testemunhos de Deus na sua vida. A língua como evidência do batismo com o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo não é o mesmo que ser batizado com o Espírito Santo. Os discípulos, mesmo antes do Pentecostes, já haviam recebido o Espírito Santo. João capítulo 20, versículo 22, Lucas capítulo 10. Quando Jesus envia os 70, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Aquilo é impartição. Eles receberam o Espírito Santo e foram enviados na unção do Senhor Jesus para fazer milagres. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder que capacita o crente a fazer a obra de Deus, principalmente ser testemunha do poder de Deus para as pessoas. Jesus falou: vocês serão as minhas testemunhas. E agora vem a questão. Em Jerusalém, toda a Judeia e Samaria. Quem eram os samaritanos? Olhe para mim. Quem eram os samaritanos? Samaritanos eram inimigos dos judeus. Eles não se conversavam. Tanto que em João 4, Jesus conversa com a mulher samaritana sozinho. Porque se ele tivesse com os discípulos, ele não teria conversado. Os samaritanos eram adversários, pessoas que eles não gostavam. E a ordem de Jesus é: olha, vocês vão pregar para os da sua família, para os da sua casa, para os da sua família, e para quem você não gosta também. Quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês vão pregar para Jerusalém, da minha casa. Judeia, minha família. Samaria, quem eu não gosto. Ei, irmão, você não gosta? Pois é. Jesus falou: quando o Espírito Santo vier, vocês serão testemunha na sua casa, para a sua família, para quem você não gosta e por todo mundo. Agora, se você não consegue romper a barreira de pregar para quem você não gosta, como é que você vai pregar para o mundo todo? Eu não consigo pregar para aquela pessoa ali porque eu não vou com a cara dela. Então é para ela que Deus quer que você pregue. Porque foi para isso que o Espírito Santo te revestiu de poder, te deu autoridade, para você ter humildade de chegar lá e pedir perdão. Me perdoa, eu falei com você e eu quero ser testemunha a respeito do poder de Deus para a sua vida. Deus te chamou para ser testemunha do poder de Deus para as pessoas. O Senhor escolhe o dia de Pentecostes, olha só. Deus escolhe um dia em que a cidade está cheia para fazer os crentes passarem vergonha. Passar vergonha não. Porque ser cheio de, o dia que você achar que ser cheio do Espírito Santo é passar vergonha, então tu está no lugar errado. O Senhor escolhe o dia de Pentecostes, o dia que a cidade está cheia de gente. Milhares e milhares de pessoas de outras nacionalidades estão ali.
E o poder de Deus se manifesta. E eles começam a falar línguas repartidas como de fogo. Olha o que diz o texto, Atos 2. Ora, quando, pois, se fez ouvir aquela voz. Versículo 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz. Aquele barulho. Gente, você consegue mensurar isso aqui? O cenáculo fica bem na cidade velha. No lugar onde as pessoas estavam ali, fazendo suas compras, talvez. E ouviu-se aquele barulho, aquele turbilhão, aquele barulho de sei lá do que, aquele carnaval. Blá, 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 blá. Sei lá o que, irmão, imagina o barulho. Ouvindo-se aquela voz, voz no grego, barulho. As pessoas fizeram o quê? Meu Deus, que carnaval é esse? Que barulho é esse? Aonde está esse pau quebrando? Eu quero lá saber. Por isso que então as pessoas ouvindo o barulho afluíram para o lugar. Foram para lá. E começaram a ouvir. Começaram a ouvir eles falando em línguas. Ei, como é que pode esse camarada sendo judeu e eu sou egípcio? Esse cara fala na minha língua, no meu dialeto, no meu idioma. E pior, são 9 horas da manhã. Eles estão tudo bêbados. Como pode estarem bêbados às 9 horas da manhã? Eu sempre digo isso, meu irmão. Como é teu nome, querido? Ricardo, imagina, filho. Você já foi numa festa, tinha um bêbado lá, enchia o saco aquele bêbado. Um bêbado enche o saco, mas né? 10 bêbados, acaba com a festa, sim ou não? 120. Já imaginou, minha irmã, 120 bêbados? A bagaceira que era. Imagina 120 bêbados, tudo louco, chapado. Consegue imaginar? Um dia o cara falou para mim assim, esse negócio de Pentecostes não existe. Eu falei, você estava lá? Você filmou? Você fez uma live? Você fotografou? Você soube como é que é? Eu vou pelo relato bíblico que diz que eles estavam como bêbados. É nada, meu filho. Está escrito no texto. Você quer dar desculpa para o indesculpável? Não há como explicar o que Deus fez. O que Deus fez naquele dia foi um barulho tremendo, que 3.000 pessoas ouviram a respeito de Jesus. Pedro se levanta, ei, meus irmãos, o que vocês estão vendo aqui nada mais é do que a profecia de Joel, que disse que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Pedro começa a falar, porque o Jesus de Nazaré, que há poucos dias foi morto, ressuscitou e começa a pregar, e começa a falar sobre a morte, ressurreição e manifestação do Messias, e eles estão ouvindo, e agora o que vocês estão vendo é a promessa que ele fez para cada um de nós. Naquele dia, 3.000 almas foram batizadas no nome do Senhor Jesus. Pedro chega lá no céu. Pedro chega lá no céu. Aí está lá a igreja dos primogênitos reunidos.
Aqueles primogênitos são aqueles que foram arrebatados por conta da morte de Jesus, levado cativo e cativeiro. Pedro chega lá, aí Joel pergunta para ele: Ei Pedro, a promessa já aconteceu? Já. Nós estávamos, Joel, reunidos todos no mesmo lugar. E do jeitinho que você falou, Joel, aconteceu. Ele veio soprando, derrubando tudo. E nós começamos a ter visões, nós começamos a ter revelações. Escute, a restauração de todas as coisas acontece no dia de Pentecostes, porque os velhos terão sonhos. O velho não sonha mais, só quando ele é cheio do Espírito Santo, ele continua sonhando. Escute, os jovens terão visão. Jovem não sonha, jovem não tem visão, jovem sonha. E agora Deus reverte, os velhos vão sonhar e os jovens vão ter visão. Deus vai começar a levantar profetas, Deus vai começar a levantar homens e mulheres com a unção do Espírito Santo para curar, libertar, restaurar, ressuscitar morto. É isso que Deus quer fazer, quer te levantar para algo novo e sobrenatural que você nunca viveu na sua vida. Foi o que aconteceu no dia de Pentecostes, quando o fogo veio. Joel, Pedro falando para Joel, foi forte demais, rapaz. Eu tive que falar da sua profecia para eles. Eles tiveram que ouvir, Joel. É mesmo? Conta mais, rapaz. Aí nós começamos a orar em línguas. Conta mais. Deixa vir outros agora, que agora eu só sei isso aqui. Vai vir outros aí depois de mim que vão contar mais coisas. O que acontecia. Vai vir outros depois de mim aí. Passam 2000 anos. 2000 anos. Chega lá no céu. John William Seymour, 1906, Rua Azusa. O negrão cego de um olho. Chega lá no céu. William Seymour chega lá no céu. Aí vem os apóstolos e vem Joel. Seymour, conta para nós, o que foi aquilo, rapaz, lá na Rua Azusa. Irmãos, eu estou aqui só conjecturando, tá bom? Porque eu sou louco, eu começo a visualizar o que acontece no céu. Porque eles não ficam lá no céu assim, ó. Não, irmão. Não. Cada um que chega no céu lá, e aí, rapaz, o que aconteceu com você? Seymour chega lá no céu. Vão dizer que isso aqui é heresia, não tem problema não, irmão. Eu sonho, eu estou sonhando, eu estou vislumbrando o que acontece lá no céu. Quero lá saber se é heresia ou não, quero saber que o Espírito Santo está falando para mim aqui. William Seymour chega lá no céu. Aí Pedro, Paulo. E aí, Seymour, o que foi aquele negócio lá que aconteceu? Sabe o que acontece? É que ficaram 1000 anos dizendo que não acontecia, que não existia, que aquilo não era para nós. Mas nós começamos a orar lá. Nós estávamos num bocado de pretinho e começamos a tocar nossas guitarras, nossos violão, nossos pandeiros. E de repente, fomos cheios do Espírito Santo. Pedro, você ficou 3, 4 horas. Nós ficamos 6 dias lá, ó. Enquanto Pedro e Tiago e João e os discípulos ficaram, 3, 4, 5, 6 horas. William Seymour na Rua Azusa ficou de 3 a 6 dias. Eles ficaram 6 dias lá chapados, mergulhados na glória de Deus, cheios do Espírito Santo. Escute, quanto tempo você quer mergulhar na glória de Deus? Se você quer ficar 1 hora só, vai embora. Deus vai arrebatar crente aqui hoje. Imagine Seymour falando para Pedro. Pedro, você ficou só 6 horinhas. Nós ficamos 6 dias. Joel fala, o quê? Joel fala, o quê? 6 dias, Joel. Ó, chapando. Todo mundo muito louco. É a promessa que eu falei. Joel. Vem vindo mais gente aí. Tem um povo lá em Guarulhos. E olha, Joel.
Tem um povo lá em Guarulhos, Joel, que eles são pequenininhos, mas eles não têm medo de nada, e a glória de Deus vai tomar eles de uma maneira poderosa. Está se levantando um povo lá em Guarulhos, Joel. Está se levantando um povo lá em Guarulhos, Joel, que é louco pelo seu texto, é louco pela presença, é louco. E quando chegam lá, falam assim, essa igreja aqui? Escute, Deus falou para mim, hoje, dia 9 de junho, é um dia profético. Quem me conhece sabe, eu nunca comemorei data nenhuma do Antigo Testamento. Nunca. As pessoas falam, só precisa fazer lá, como é que é o lá da Esther, Mateus? O Purim na sua igreja, eu não quero. Você precisa fazer a festa da Hanukkah, não quero. Você precisa fazer o Sukkot, não quero. Mas Deus falou assim, faça o Shavuot, faça o Pentecostes. Por quê? Porque o Pentecostes tem a ver com a igreja. Escute, hoje é uma noite profética. Você que está aqui hoje pela primeira vez, não imagina o que Deus vai fazer aqui hoje. Porque hoje é uma noite profética que nós estamos há 30 dias orando. Nosso relógio de oração encerrou hoje às 18 horas. Nós estamos há 30 dias orando, todos os dias, 24 horas por dia, clamando pela presença. Vem Espírito Santo, clamando pela presença. Renova-nos, renova-nos, renova-nos. Traz algo novo, traz uma visão nova, traz um poder novo, traz alguma coisa diferente. Sabe o que é o diferente de Deus, irmão? O diferente de Deus é o que a igreja primitiva vivia. É diferente para a igreja hoje, mas não é diferente para quem conhece o céu. As coisas da igreja primitiva, ela é diferente para a igreja de hoje, mas não é diferente para Deus, porque Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua operando, batizando, curando, libertando, derramando a presença dele, visitando os crentes. Deus continua da mesma forma, ele não mudou. Quem mudou fomos nós, e foi o que Seymour disse. Durante 1000 anos não aconteceu nada. Mas Deus escolheu 1906, em Los Angeles, Rua Azusa, um grupo de negros que começou a chapar. Queremos que Joel 2 se cumpra em nós. Queremos que Joel 2 se cumpra em nós. Queremos que Joel 2 se cumpra em nós. Queremos que Atos 2 se cumpra em nós. Queremos que o Espírito Santo venha sobre nós. Nós queremos marcar essa geração. Após 1906, Rua Azusa, levante-se F.F. Bosworth, que foi tocado e influenciado por Seymour. F.F. Bosworth, 250 mil curas catalogadas. Levanta-se Aimee Semple McPherson, fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Mais de 200 mil curas catalogadas. Deus começa a levantar homens e mulheres cheias do Espírito Santo e influenciados por Seymour e por aquele grupo de negros que não temiam nada a não ser a Deus e a sua presença. Eles eram sedentos e famintos pela presença. Eles queriam a presença, eles queriam a glória, eles queriam ser tocados pelo céu. Deus está perguntando para você aqui hoje, o que você quer? Você quer só uma palavra ou você quer ser tocado pelo céu? Você quer continuar vivendo essa vida que você está vivendo ou você quer ser tocado pelo céu? Você quer continuar sendo esse crente medíocre que vem na igreja e vai na balada ou você quer ser tocado pelo céu? Você quer continuar sendo esse crente depressivo e ansioso e medroso ou você quer ser tocado pelo céu? Você quer continuar sendo esse crente que não vive nada de sobrenatural ou você quer ser tocado pelo céu? Deus está perguntando nessa noite: ei, o que você quer hoje? Ele está aqui e ele vai tocar em muitos crentes aqui. A glória dele vai se manifestar neste lugar. Eu quero
quero ser aquele crente que dá desculpa, que vive dando desculpa. Ah, não, meu irmão. Hoje não, hoje acabou. Hoje acabou esse negócio de dar desculpa. Porque Deus vai tomar você aqui. Deus vai tomar a sua vida aqui. Como aconteceu na Rua Azusa. Eu não me responsabilizo pelo que Deus vai realizar aqui hoje. Eles estavam reunidos. Primeiro dia. Pedro, vamos parar? Não, vamos continuar. Segundo dia. Chega um discípulo em Pedro. Pedro, vamos parar? Não, vamos continuar. Terceiro dia. Pedro, já faz 3 dias que nós estamos aqui, não acontece nada. Vamos continuar. Quarto dia, Pedro, pelo amor de Deus, eu estou com fome, esse jejum está matando a gente, Pedro, vamos parar? Não, vamos continuar. Sexto dia, sétimo dia, oitavo dia, nono dia, Pedro, eu não aguento mais, aguenta. Ele falou que ele enviaria o Espírito Santo. Amanhã é dia de Pentecostes, quem sabe acontece alguma coisa. Amanhã talvez ele venha sobre nós. Escute, eram 6 horas da manhã, eles estavam orando. O Espírito Santo começou a se manifestar. E eles começaram a falar. Ei, começaram a ser cheios. Porque era dia de Pentecostes. Era dia de Deus inaugurar a igreja. Era dia de Deus mostrar para os reinos espirituais que a igreja seria poderosa e que ninguém poderia parar ela, porque ela se moveria na unção do Espírito segundo a glória de Deus. Hoje é noite de Pentecostes. Profeticamente, a glória de Deus vai vir aqui, já está aqui. Ele chegou primeiro que você hoje aqui. Ele chegou primeiro que você hoje aqui. E ele viu, nesses 30 dias que nós estamos orando, nós estamos clamando, vem com renovo, Senhor. Mostra-nos, Senhor. Nós queremos ver as vidas sendo salvas, Jesus. Nós queremos, Senhor, envia. Jesus. Quantos querem ser tocados aqui pela glória? Fica de pé no seu lugar agora.